Na isolada cidade de Águas Santas, no interior do Paraná, uma represa imensa cortava a região ao meio, refletindo o céu cinzento e escondendo segredos sombrios. Há 30 anos, uma tragédia marcou o lugar. 6 crianças desapareceram durante um festival na Praça Central e, na mesma noite, uma tempestade incomum fez com que as águas da represa transbordassem. No dia seguinte, a praça estava deserta e os corpos das crianças nunca foram encontrados. Os moradores de Águas Santas diziam que o evento fora um castigo divino, mas os mais velhos murmuravam em segredo que algo terrível havia acontecido naquela noite. A única pista era uma antiga lenda local. Quem quebrasse o pacto de pureza da cidade sofreria as consequências da vingança dos inocentes. Ninguém sabia ao certo o que isso significava, mas o nome Padre Otávio, o então líder religioso da cidade, era frequentemente mencionado em tons de medo. Décadas depois, Julia, uma jovem historiadora e pesquisadora de mitos urbanos, chegou a Águas Santas para documentar lendas brasileiras. Ela havia lido sobre o desaparecimento das crianças e ficou intrigada com as histórias. Assim que entrou na cidade, percebeu o ar pesado e a tensão dos moradores, que pareciam desconfiados de sua presença. Uma senhora chamada Dona Gertrudes, que vendia velas na praça, olhou para ela com os olhos sombrios e sussurrou: "Você não deveria mexer no que está enterrado." Naquela noite, enquanto organizava seus papéis na pousada, Julia ouviu crianças rindo do lado de fora. Ao espiar pela janela, viu 6 sombras pequenas correndo em direção à represa. Sem pensar, seguiu-as, mas quando chegou à margem, tudo estava em silêncio. Apenas o som das ondas batendo contra as pedras ecoava na escuridão. Nos dias seguintes, Julia começou a explorar os arquivos antigos da igreja. Estavam trancados em um porão úmido. Lá encontrou um registro de 1995, o ano do desaparecimento das crianças. As anotações de Padre Otávio revelavam um ritual secreto, algo que ele chamava de sacrifício dos puros. Segundo o padre, o ritual era necessário para purificar Águas Santas e garantir a prosperidade da cidade. O registro mencionava que 6 crianças foram escolhidas à força, levadas para a represa e oferecidas como presentes para a eternidade. Ao ler essas palavras, Julia sentiu o ambiente esfriar e, de repente, ouviu passos rápidos atrás de si. Virando-se, viu um espelho antigo pendurado na parede. No reflexo, 6 crianças estavam paradas atrás dela, com rostos pálidos e olhos sem pupilas. Uma delas sussurrou: "Você precisa nos ajudar
a acabar com ele. Convencida de que algo terrível ainda estava preso em Águas Santas, Julia decidiu confrontar o passado. Em uma noite de lua cheia, guiada pelas crianças fantasmagóricas, ela foi até a antiga igreja, agora em ruínas. Lá encontrou um altar manchado de sangue seco e símbolos estranhos gravados nas pedras. De repente, uma voz grave ecoou pela igreja. Era Padre Otávio, ou o que restava dele. Sua figura grotesca surgiu das sombras, com o rosto deformado e olhos que pareciam poços sem fundo. Ele ria e murmurava palavras incompreensíveis, enquanto as crianças, agora em círculo, o encaravam com olhares de pura fúria. Vocês nunca vão se libertar, ele rugiu, enquanto sombras negras saíam de seu corpo, tentando engolir as crianças e Julia. Julia, segurando um velho crucifixo que havia encontrado no altar, começou a recitar orações que aprendera em sua infância. As crianças, unindo as mãos, emitiram um grito ensurdecedor. Uma luz intensa preencheu o ambiente e Julia viu, horrorizada, Padre Otávio sendo consumido por chamas azuis. Ele gritava, implorando por misericórdia, mas as crianças não pararam até que ele fosse reduzido a cinzas. Quando tudo terminou, as crianças olharam para Julia com expressão serena. Uma delas, uma menina de tranças e vestido branco, aproximou-se e disse: "Agora podemos descansar. Obrigada." As crianças desapareceram e o ar da igreja tornou-se estranhamente leve. Na manhã seguinte, Julia deixou Águas Santas com um senso de alívio e inquietação. A represa, que sempre fora turva, estava cristalina pela primeira vez em décadas, como se o passado sombrio tivesse finalmente sido purificado. Contudo, os moradores dizem que, nas noites de chuva, ainda se pode ouvir o som das risadas infantis vindo da represa, misturadas ao eco distante de um homem gritando por perdão. A inocência nunca foi tão assustadora, nem tão vingativa.